Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, sempre falando de Deus, de motivação, de alegria, de riqueza e sabedoria, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 18 do segundo livro de Samuel. E do que trata o segundo livro de Samuel? O segundo livro de Samuel trata exatamente do período em que Davi reinou ali o povo de Israel. Os 40 anos que Davi governou ali, reinou sobre o povo de Israel. E Davi era muito querido porque ele era um homem muito justo, um homem sábio, um homem que sabia se comunicar, sabia conversar, sabia falar. Ele sabia entrar, ele sabia sair, ele sabia chegar em qualquer lugar, em qualquer situação. Então Davi era um homem muito educado, com muita sabedoria, era muito querido ali junto ao povo de Israel. Então o segundo livro de Samuel trata exatamente desse período, o período que foi ali o governo, a liderança e o reinado de Davi sobre o povo de Israel. E no capítulo 18 nós vamos ler exatamente como que Absalão, depois de ter usurpado o poder, depois de ter usurpado o reinado ali, o trono do seu pai, né, juntamente com o conselheiro Aitofel, que era um grande conselheiro de Davi, e depois se rebelou contra Davi e se juntou a Absalão para que eles pudessem tomar o poder, pudessem usurpar o poder ali de Davi, tomar o reinado de Davi. Então Aitofel ele se tornou uma grande liderança ali enquanto Absalão governava Israel, perfeito? E ele era o grande conselheiro e vai ser porque devido à não aceitação de um dos seus conselhos, Aitofel vai vir a ficar, ele ficou indignado, ficou revoltado e resolveu tirar sua própria vida e se enforcou. Ou seja, tudo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque Davi, ele não quis lutar ali contra seu filho, ele não quis entrar em batalha ali contra Absalão. Ele apenas entregou tudo ali nas mãos de Deus. Então o grande rei Davi, ele em tudo que ia fazer, ele consultava a Deus, ele pedia autorização para Deus e colocava tudo nas mãos de Deus. Então veja o grande Davi, ele colocava tudo nas mãos de Deus. E quando ele viu o que estava acontecendo, ele disse exatamente que não ia fazer nada contra o seu filho e que se fosse da vontade de Deus dele retornar a governar, a reinar Israel, então que isso fosse feito de acordo com a vontade de Deus, mas ele não quis entrar em batalha, em contenda contra o seu próprio filho. Ele apenas fugiu e deixou tudo nas mãos de Deus, ok? Então, vamos fazer a leitura do capítulo de hoje, mas antes aí já deixa seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para mais e mais pessoas, ok? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando também a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Aqui você encontra respostas para todos os seus problemas, todas as suas contendas, todas as coisas ruins que possam estar incomodando a sua vida, acontecendo na sua vida. Então você encontra respostas para todas as questões aqui no nosso manual de instruções para a vida. Sejam problemas sentimentais, problemas amorosos, problemas de relacionamentos, problemas no trabalho, problemas com a família, com os filhos, não importa. Problemas financeiros, você encontra respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos abrir aqui no 10º livro da Bíblia, lembrando que a nossa versão aqui ela contém 66 livros, é uma verdadeira biblioteca, é um livro biblioteca chamado de Bíblia.
Perfeito? Chegamos no capítulo 18. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria, conhecer os códigos de conduta, os códigos de sabedoria, os códigos de riqueza, eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Segunda Samuel. Lá você vai encontrar muitos códigos de riqueza, de sabedoria e de vida plena, perfeito? Então chegamos no capítulo 18. E como disse aqui, Absalão ele já usurpou o poder, ele já tomou o poder ali, o trono de Israel, né? Agora Absalão é o novo rei de Israel e Davi ele resolveu fugir, ele está em fuga para não entrar em atrito com o seu filho, né? Mas ele vai ter que guerrear, né? O exército de Davi vai ter que guerrear, entrar em batalha contra o exército de Absalão, pois Absalão está perseguindo, agora Absalão está perseguindo Davi para matá-lo e provar que ele é o verdadeiro rei de Israel, perfeito? Então, no capítulo 18, versículo 1, diz assim: E Davi numerou o povo que estava com ele, e colocou capitães de milhares e capitães de centúrias sobre ele, ou seja, capitães de milhares e capitães de centenas sobre aquele povo. Versículo 2: E Davi enviou uma terça parte do povo sobre a mão de Joabe, e uma terça parte sobre a mão de Abissai, o filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e uma terça parte sobre a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Certamente eu mesmo sairei também contigo. Então Davi ele enumerou ali o povo que estava com ele, ou seja, os soldados que estavam com ele, e ele separou e deu uma terça parte para cada um dos seus comandantes, ou seja, Joabe, Abissai, que era o irmão de Joabe, e Itai, o geteu, né? Então ele separou e ele mesmo disse que também iria para aquela batalha, ele também iria para a guerra. Versículo 3: O povo, porém, respondeu: Tu não sairás, porquanto, se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora tu vales 10.000 de nós, portanto, agora é melhor que da cidade tu possas nos oferecer socorro. Então o povo de Israel ali, o exército de Israel não queria que Davi fosse, pois Absalão na verdade queria capturar era Davi, e como que se Davi fosse, com certeza ele iria ser capturado ali por Absalão e seu exército. E o rei disse a eles: O que vos parecer melhor farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade. E todo o povo saiu às centenas e aos milhares. Então, o exército de Davi, então foi exatamente para a guerra contra o exército de Absalão. E o rei ordenou a Joabe, e Abissai e a Itai, dizendo: Tratai gentilmente o meu exército, tratai gentilmente o meu exército, por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Então Davi, ele queria que Absalão fosse capturado, que era para capturar Absalão vivo, não era para matar o Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim. Então ali o exército de Davi saiu para a batalha contra o exército de Absalão, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi, e ali houve um grande massacre naquele dia de 20.000 homens. Então o povo de Israel ali foi morto em batalha ali contra o exército de Davi. O exército de Davi era mais forte, mais bem preparado, né? Eram homens mais valentes, então eles mataram ali no campo de batalha, eles mataram 20.000 homens do exército de Israel, o exército de Absalão. Porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país, e o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. Então a batalha se espalhou ali por todo o país, né? E ali o exército de Davi matou 20.000 homens do exército de Absalão. E Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, e a sua cabeça ficou presa
no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. Então Absalão, quando viu ali que o seu exército estava sendo derrotado, que com certeza ele iria ser derrotado, ele iria perder aquela batalha, então ele montou em uma mula e resolveu fugir. E ele saiu correndo com aquela mula ali por debaixo dos carvalhos espessos, acabou que sua cabeleira, né, ou seja, ele tinha um cabelão enorme, né, acabou que sua cabeleira enroscou ali em um galho de um carvalho, e ele ficou pendurado ali naquele galho enquanto a mula se foi, perfeito? Enquanto a mula foi embora. E um certo homem viu isto e contou a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. Então o homem viu aquela situação e saiu correndo até Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: Eis que tu o viste, porque não o feriste ali, trazendo-lhe abaixo? E eu teria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Então Joabe, quando viu aquele homem contando aquela história, Joabe ficou indignado, pois ele disse para o homem: você mesmo deveria tê-lo matado, deveria tê-lo trazido abaixo e tê-lo matado, né? E o homem respondeu e disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1000 ciclos de prata em minha mão, nem assim estenderia minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti, Abissai e a Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Então aquele homem disse, né? Você me oferece aí 10 ciclos de prata, mas mesmo que você tivesse me dado 1000, não seria eu que iria tirar a vida do filho do rei, pois eu sei muito bem o que iria acontecer comigo depois, perfeito? Você mesmo iria se lançar contra mim, iria me matar, pois o rei havia falado, o rei havia dito ali, nós ouvimos quando o rei falou para vocês que ninguém deveria tocar no jovem Absalão, que ninguém deveria matar o jovem Absalão. Já pensou se eu tivesse feito isso? Seria a minha desgraça, seria a minha ruína, seria a minha morte, com certeza. Versículo 13: do contrário, eu teria operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta ao rei. Com certeza o rei iria ficar sabendo quem foi que matou o seu filho, e o rei iria se lançar contra mim, iria me matar. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. Então aquele homem que viu que viu Absalão lá pendurado em um galho de carvalho, ele levou, no caso, Joabe até o local. Levou Joabe até o local e lá Joabe atravessou o coração de Absalão, né? Enquanto ele ainda estava vivo, né? Ele lançou ali aqueles dardos contra Absalão, enquanto Absalão ainda estava vivo. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. Ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. Então Absalão ali foi morto por Joabe e pelos seus soldados. Joabe soprou a trombeta e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. Então Joabe ali, depois que matou Absalão, então ele tocou a trombeta, né? E o povo parou com a perseguição ao povo de Israel. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande vala no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele, e todo Israel fugiu, cada qual para a sua terra, cada qual para a sua tenda. Então pegaram Absalão ali, tiraram ele, né, que ele estava pendurado ali naquele galho de carvalho, tiraram ele, jogaram em uma grande vala e ali cobriram com pedras. E todo o povo ali de Israel, então Joabe, ele tocou a trombeta e todo o povo parou com a perdição, e o povo de Israel voltou para suas tendas. Ora, em vida Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho
filho para guardar a lembrança do meu nome. E ele chamou a coluna segundo o seu próprio nome, e ela se chama até este dia lugar de Absalão. Então disse Aimás, o filho de Zadok: deixa-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. Então, Aimás, né, que era o filho de Zadok, né, ele, depois que ele viu ali que o exército de Davi havia derrotado o exército de Absalão, então ele pediu ali para Joabe para que ele pudesse levar as boas notícias, né, da vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão para o rei Davi. E Joabe disse a ele: tu não levarás novas neste dia, mas levarás as novas noutro dia. Mas neste dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então Joabe disse ali para Aimás que ele não iria levar as boas notícias naquele dia ali para o rei Davi, que ele só poderia levar no outro dia. Então disse Joabe a Cuse: vai e conta ao rei o que viste. E Cuse se curvou diante de Joabe e correu. Então Cuse se curvou, então Joabe ele pediu ali, chamou outro homem e disse que aquele homem deveria correr até o rei Davi para levar as boas notícias, as boas novas da vitória ali do exército de Davi sobre o exército de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe: porém, rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o Cuxita. E Joabe disse: por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Então, na verdade, Aimás não sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele queria, de qualquer forma, levar aquelas boas notícias ali para o rei Davi. Então, novamente ele pede ali para que ele possa correr depois do Cuxita ali para levar as boas notícias para Davi também. Porém, seja como for, disse ele. Então Joabe falou para ele: então que seja como for, deixa-me correr. E ele disse: corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuse. Versículo 24: e Davi estava sentado entre os dois portões, e o seu guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, e ergueu os seus olhos, e olhou, e eis que um homem corria solitário. Então aquele guarda que estava ali acompanhando Davi, ali na entrada do portão da cidade, né? Ele olhou e viu que tinha um homem ali correndo em direção à cidade. E Davi estava sentado entre os dois portões, e o guarda subiu. Essa parte já foi. E o guarda gritou e disse ao rei. E o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. Então o primeiro a chegar para contar as boas novas para Davi foi Aimás, o filho de Zadok, né? Porém, Aimás não sabia de todas as coisas que haviam acontecido no campo de batalha, perfeito? Então ele foi lá e levou para Davi somente as coisas que ele tinha visto, e ele não tinha visto a morte de Absalão, no caso. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz boas novas, ele também traz novas. E o guarda disse: parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Aimás, o filho de Zadok. E o rei disse: ele é um homem bom, e vem com boas novas. E Aimás chamou e disse ao rei: tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor o rei. Então Aimás chega ali e diz para Davi, né, que no caso o exército de Davi havia vencido a batalha, né, e todos os homens que se levantaram contra o rei Davi para lhe fazer o mal, todos os homens haviam sido mortos, perfeito, haviam sido vencidos ali pelo exército de Davi. E o rei disse: está seguro o jovem Absalão? Então Davi perguntou ali para Aimás se o jovem Absalão estava seguro, se ele estava vivo e se estava seguro. E Aimás respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo vi um grande tumulto, mas não sabia o que era. Então Aimás respondeu ali para
Davi, né, que quando Joabe havia enviado, né, no caso, o servo dele para Davi, para levar as boas notícias até Davi, Aimás viu um grande tumulto, mas não chegou a saber o que era, o que tinha acontecido. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. Eis que Cuse veio e disse novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. Então, novamente, Davi recebe a notícia ali que o exército de Davi havia vencido o exército de Absalão. Eis que Cuse e o rei disse a Cusi: está seguro, jovem? Não. Então, novamente, a grande preocupação de Davi era com seu filho Absalão, saber se ele estava vivo, se ele estava bem, se ele estava ferido ou não. Então o rei pergunta: está seguro o jovem Absalão? E Cusi respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para te machucar, e sejam como aquele jovem está. E seja, então, o Cusi, né, o mensageiro de Joabe, né, ele disse ali para Davi que todos estavam mortos, todos que se levantaram contra o rei Davi estavam mortos, inclusive aquele jovem, ou seja, o Absalão. Então, e seja como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido e subiu. Então Cusi disse ali que o jovem Absalão, que Absalão também estava morto junto com todo o exército de Israel, junto com todo o exército de Absalão. E o rei ficou muito comovido e subiu a câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia assim, ele disse: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti. Ó Absalão, meu filho. Então Davi ficou ali comovido e chorou, né? Enquanto ele subia para a câmara, ele respondia, ele dizia, né? Ó jovem Absalão, ó filho Absalão, quisesse Deus eu ter morrido no teu lugar, quisesse Deus eu ter morrido no teu lugar. Então Davi ficou muito comovido ali com a morte do seu filho Absalão. Mesmo Absalão tendo tentado tirar a vida de Davi, Davi ficou muito comovido e chorou muito pela morte de Absalão. Pois somente quem sabe o que é a morte de um filho é que pode dizer qual foi o sofrimento de Davi ali naquela hora. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18 do segundo livro de Samuel, mais uma leitura de muita sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos. Então, meu muito obrigado por você que nos acompanha aí por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida também. Te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de seguir aí, de se inscrever no nosso canal. Não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!